Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos gravando um propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas passam por bloqueios que impedem que a pessoa alcance uma vida próspera. Então, uma vida próspera não é apenas uma vida com riqueza financeira. Uma vida próspera envolve várias áreas da vida. Você precisa ter saúde para que você possa caminhar, para que você possa se alimentar, para que você possa desfrutar da vida. Você precisa ter relacionamento com Deus, para que você tenha sua alma preenchida pelo Espírito Santo, para que você tenha alegria de viver, para que você tenha ânimo, para que você tenha força. Você precisa ter um bom relacionamento com a sua família. Você precisa ter uma esposa, um marido, para que você possa ter uma pessoa com quem você pode contar para desenvolver projetos nessa caminhada pela vida. Você precisa ter também a estrutura para realizar os seus projetos financeiros e a sua carreira profissional. Então, a prosperidade, ela é um conjunto de equilíbrio de vários fatores da vida. Podemos dizer que existem 12 áreas principais da vida. Nós vamos ver aqui algumas dessas áreas principais nesse dia, quando vamos falar sobre comprometimento. Esse é o dia 10 do propósito. Nós vamos falar a respeito de comprometimento. O comprometimento a falta do comprometimento é uma barreira, é um bloqueio para o seu crescimento, para a sua prosperidade. Então, o comprometimento é uma chave para desbloquear. Né? Quando você tem comprometimento, você derruba bloqueios, barreiras que impedem a tua prosperidade. Vamos tratar aqui então do comprometimento. Muitas pessoas querem ter sucesso na sua vida sem comprometimento. O prefixo com significa junto. E a parte final, que é prometimento, nos remete à promessa, né? Prometimento, nós lembramos de aquilo que foi prometido, a promessa. Então, comprometimento significa estar junto com a promessa, ou seja, andar conforme o que se prometeu. Com comprometimento, você pode prometer a si mesmo que vai começar a sua dieta, o seu exercício físico, a sua fidelidade a Deus e o início de uma nova vida mais feliz e conseguir. Quem é comprometido faz a promessa, define as metas e os prazos e cumpre todos os dias o que precisa, e por isso alcança e realiza. A leitura bíblica para falarmos de comprometimento está em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 a 7. O texto nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Verso 6. Não consintas, ou seja, não concorde, que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Verso 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Esse teme a Deus significa reverencie a Deus, respeite Deus, considere Deus como aquele que é digno de glória e de respeito. Desbloqueio do comprometimento. Você tem 12 áreas na sua vida. Nós não vamos falar aqui das 12, vamos apontar aqui 7. As principais são a espiritual,
2, a intelectual. Você precisa buscar conhecimento, você precisa ler livros, você precisa participar de palestras, você precisa participar de cursos, você precisa participar de treinamentos para que você possa desenvolver os seus conhecimentos, para que você desenvolva as suas habilidades, porque quanto mais habilidades você tiver, em mais áreas você pode atuar e você pode receber mais prosperidade quando você sabe trabalhar com várias atividades. Você tem a área das finanças. De nada adianta você ter, por exemplo, 3 ou 4 trabalhos, ter 2 ou 4 empresas, se você usa todo o seu recurso de sem sabedoria em finanças. Então você precisa cuidar das finanças. 4, você tem a vida social. Você tem o relacionamento com as pessoas que fazem parte do seu meio. A vida social também é um ponto importante. Depois você tem a família, a pessoa. Nós falamos sobre vida sentimental no dia 9 desse propósito. Falamos que a vida sentimental é muito importante e é uma chave para a prosperidade. Aqueles que formam um casal, que tem o seu esposo, que tem a sua esposa, desenvolvem projetos em unidade e vão mais longe do que muitas vezes aquele que está solteiro. O solteiro pode muitas vezes receber pela sua carreira muito mais dinheiro, mas a prosperidade, ela envolve um equilíbrio entre várias áreas da vida. Então, aquele que é solteiro, ele pode desenvolver muito recurso financeiro, mas ele não constrói a parte familiar, o seu círculo familiar. Depois você tem a questão da carreira, a questão profissional. E você tem também a questão da inteligência emocional. Tem muitas pessoas que têm muito medo, tem muitas pessoas que têm muita raiva, ficam com raiva, com ira muito facilmente, têm dificuldade de perdoar, têm muitas vezes inveja do sucesso das outras pessoas e não sabem lidar com o sucesso do outro. Ficam com raiva pelo fato do outro ter conseguido um objetivo que ela gostaria e que ela não está conseguindo, e não procuram tratar as suas emoções, buscando uma inteligência, uma forma de conversar com aquela pessoa, de aprender com ela, de buscar informação, o desenvolvimento intelectual, o conhecimento para conseguir aquilo que a outra pessoa conseguiu e que gerou a inveja. Então, os problemas acontecem porque as pessoas esquecem do pilar que nós falamos no dia 1 deste propósito. No dia 1 deste propósito, nós falamos sobre a infraestrutura. Nós falamos ali que existem 5 pilares da infraestrutura. A infraestrutura é aquilo que é básico. Quando nós construímos uma casa, antes, ninguém vai construir primeiramente o teto. Primeiramente, nós colocamos os alicerces, nós colocamos a infraestrutura. Depois, nós começamos a colocar as paredes dessa casa sobre o alicerce bem estabelecido para, por último, colocarmos o telhado. Então, na infraestrutura, nós falamos que existem 5 pilares e nós dissemos que o pilar 1 é a intimidade com Deus, porque o bom relacionamento com Deus abre a porta da sabedoria e a iluminação para uma vida próspera. Depois nós falamos sobre autoconhecimento, que é o segundo pilar. O autoconhecimento é a pessoa estudar os seus comportamentos, como ela reage diante do fracasso, da frustração, da alegria. Tem pessoas que, quando recebem muitas bênçãos, se tornam soberbas, orgulhosas, arrogantes, começam a tratar as outras pessoas que não receberam o que ela conseguiu com desprezo.
como se fossem superiores. Muitas vezes, a pessoa não sabe lidar com a frustração. Quando ela se frustra, ela não busca o autoconhecimento para encontrar o caminho para alcançar o que ela busca. Então, esses dois, intimidade com Deus e autoconhecimento, são os dois primeiros alicerces. Nós falamos também que os outros três alicerces nós tratamos do perdão, que a pessoa precisa aprender a perdoar as pessoas para que não fique com o seu coração carregado de mágoa. O quarto pilar é a intencionalidade. Tudo aquilo que você faz precisa ser feito com intenção. Você não pode seguir a vida com a música Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você precisa ter metas, propósito na sua vida e fazer tudo com intenção. Quando você entra no relacionamento com Deus, no momento da oração, no momento da leitura bíblica, você precisa ter propósito. Estou aqui para falar com o Senhor Deus, para colocar a minha vida no teu reino, para entregar todos os meus planos e projetos nas tuas mãos, para que o Senhor me dê a iluminação, para que eu encontre o caminho correto para fazer a tua vontade e ser o melhor que eu puder ser no dia de hoje. No intelectual, você deve escolher os cursos que você deseja aprender. Você deve verificar se aquilo é do seu interesse. Muitas pessoas, isso parece óbvio, mas tem muitas pessoas que são levadas por outras. Uma pessoa vem e fala, vamos fazer esse curso. E você está ali sem saber o que fazer e você vai e faz. E de repente você sai daquele curso e pensa, para que eu fiz esse curso? Você pode receber o convite de um conhecido, de um amigo, de um parente, para fazer um curso. Mas quando você for participar desse curso, é preciso ter intencionalidade. É preciso pensar, eu não pensei em fazer esse curso, mas eu posso aprender isto e aquilo que pode contribuir para um outro projeto. Você precisa ter intencionalidade em tudo. E nas finanças, no relacionamento, você precisa saber quem são os amigos que devem permanecer e os que devem ser deixados de lado. Aquelas pessoas de quem você deve se afastar. Pessoas que estão carregadas de inveja, que estão carregadas de maus conselhos, precisam ser colocadas para mais longe da sua vida. Você precisa pensar quando você está na sua família, pensar quem é a pessoa que vai ser o seu esposo, quem é a pessoa que vai ser a sua esposa. Como você quer educar os seus filhos, como você quer se relacionar com os seus pais, com seus familiares. Na carreira profissional você precisa pensar, no domínio das suas emoções, você tem que ter intencionalidade. Quando você tem intencionalidade, você faz tudo com intenção, tudo de forma pensada. E por último, nós falamos no dia 1 sobre a gratidão, dizendo que as pessoas que reclamam, elas instalam uma frequência negativa em torno delas mesmas. Porque quando eu reclamo, eu estou vendo apenas o lado negativo e eu fico cego para encontrar a resposta e a solução. Mas quando eu olho em volta e procuro as razões para agradecer, eu consigo perceber o que eu tenho. E tomando conhecimento do que eu tenho, eu posso encontrar uma resposta, eu posso encontrar uma saída. E quando eu agradeço, eu instalo uma frequência na minha volta de uma energia positiva, que eu sou uma pessoa que consigo ter alegria mesmo no meio de uma situação que não vai tão bem. Então, quando eu desenvolvo essa positividade, a capacidade de agradecer, eu consigo alcançar uma frequência que me traz para o caminho da prosperidade. Nós falamos sobre isso no dia 1, mas aqui
nós estamos destacando a intimidade com Deus, autoconhecimento, perdão, intencionalidade e gratidão. São esses 5 pilares. Prosseguindo aqui, quando eu me comprometo com a intimidade com Deus, eu me comprometo com a minha vida espiritual, que precisa estar bem, para termos uma boa conexão com o universo e comigo mesmo. Quando eu estou com Deus, eu tenho paz, harmonia, e o meu coração está cheio da graça de Deus, que nos enche de energia e alegria para buscar os nossos objetivos. Ali o terceiro ponto, a sociedade procura captar a nossa atenção e distrair o nosso foco de buscar a Deus para comprar e consumir. Tem muitas pessoas que se esquecem de preencher o seu coração, de preencher os seus pensamentos com Deus, de procurar o sentido, o significado da sua vida. Nós falamos no dia 6 desse propósito sobre autoidentidade. E nós falamos que tem pessoas que não sabem quem elas são. Então elas pensam que o propósito da vida é consumir. Elas pensam que porque compram uma nova roupa, porque estão calçando um novo sapato, porque estão com um novo carro, ou porque estão morando em uma nova casa, que estão mais felizes. Tudo isso é bom, mas há um vazio na alma que só pode ser ocupado e preenchido pela presença do próprio Deus, pelo mover do Espírito Santo. E esse campo da espiritualidade só se completa quando a pessoa se volta para Deus. Então, a vida espiritual é uma das 12 áreas importantes para a vida. Mas a sociedade procura captar a sua atenção e te distrair, para que você pense que a vida está totalmente no campo físico, exclusivamente no campo de comprar e consumir. É preciso estar atento para entender que o crescimento total vem com o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Comprar e consumir também é importante. Você precisa comprar para a sua esposa, para o seu marido, para a sua família. Você precisa comprar equipamentos para o seu trabalho. Você precisa comprar os utensílios para a sua residência, para a sua casa. Você precisa também desenvolver a sua vida. Mas é preciso comprar de forma intencional, de forma consciente. Não deixar que as pessoas trabalhem no seu desequilíbrio emocional, de tal maneira que você fique com instabilidade por um problema no seu relacionamento familiar ou conjugal que te leva a uma compulsão por compras. É por isso que, quando nós falamos de prosperidade, nós falamos que é preciso ter um equilíbrio entre várias áreas. O seu relacionamento com Deus é o começo de tudo. O seu relacionamento conjugal é muito importante para que você esteja muito bem equilibrado, para usar o recurso que você tem no seu trabalho e que o recurso que você ganha com o seu trabalho seja bem investido na vida financeira e que as compras que você faz sejam intencionais, conscientes e realmente necessárias para trazer alegria para a sua vida e para as pessoas que estão próximas a você. O último ponto ali, fuja desse jogo. Estou falando aqui a respeito desse jogo da sociedade, de que você precisa comprar e consumir, e é só isso. Entenda que o comprometimento com o seu relacionamento de intimidade com Deus e a busca de autoconhecimento vão trazer felicidade e realização para você. Avançando aqui, quando você está conectado a Deus, você precisa definir metas e propósitos de leitura da Bíblia e oração. A leitura da Bíblia vai te dar orientação sobre a sua vida intelectual. Você precisa ler livros para conhecer mais sobre finanças, educação, inteligência emocional, saúde,
alimentação, esportes, ampliando a sua visão de mundo. A prosperidade significa crescimento, e esse crescimento precisa ser em todas as áreas, para que você tenha um crescimento que seja equilibrado para a sua vida. Você precisa cuidar da sua profissão, ter organização, ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho de forma honesta, prosperar no que faz e ser feliz também. Você precisa cuidar da sua inteligência emocional, aprendendo a lidar com as suas emoções e ter inteligência na escolha dos amigos e na forma de se relacionar com as pessoas. E tudo isso vem com comprometimento. Você precisa se comprometer em que você vai ser uma pessoa melhor, 1% melhor a cada dia, 1% melhor do que ontem, todos os dias. Então você vai buscar primeiro o relacionamento com Deus, depois você vai buscar o relacionamento na carreira, na saúde, na educação, na escolha dos amigos, na inteligência emocional, na sua saúde, na sua alimentação, na prática dos esportes necessários para que o teu corpo físico funcione bem. E assim, tendo esse comprometimento com você mesmo, de ser 1% melhor do que ontem, todos os dias, você vai alcançar uma vida de prosperidade, porque o crescimento é inevitável quando você tem comprometimento. Sem comprometimento com Deus, primeiramente, você acaba se desconectando de todo o resto. Portanto, comece a ter um comprometimento com Deus. Faça votos com Deus. Faça votos de ler a Bíblia e propósitos de oração específicos para cada área de sua vida. Faça um propósito para a sua carreira. Faça um outro propósito para a sua vida conjugal e sentimental. Se você é solteiro, faça um propósito para que Deus lhe dê sabedoria para escolher uma boa esposa, para escolher um bom esposo. Se você já está casado, faça propósitos com o seu cônjuge para que o relacionamento de vocês esteja direcionado para a vontade de Deus. Seja comprometido com tudo o que fizer. Especificamente com Deus, não seja tolo. Faça o propósito com a sua boca e cumpra-os. Porque Deus está no céu e você na terra. Deus é digno de toda adoração e Ele fez tudo perfeito para nós e entregou seu Filho. O que eu quis dizer nesse ponto penúltimo aqui é que quando Deus ofereceu um sacrifício para nos trazer a salvação, Ele ofereceu o melhor. Deus esteve completamente comprometido em derramar a salvação para a humanidade. Então, o último ponto, cumpra os votos com Deus e seja comprometido com todas as áreas da sua vida para ser feliz. Agora vamos apresentar uma tarefa. Todos os dias desse propósito tem uma tarefa para que seja fixada a chave da prosperidade. Aqui do comprometimento, pense bem antes de fazer um voto com Deus. Se você nunca fez um propósito com Deus, comece fazendo propósitos de leitura bíblica de 5 minutos diários. Não leia mais que 5 minutos. Se você já lê a Bíblia, continue no seu projeto de leitura. Mas eu estou colocando essa tarefa para pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca fizeram um propósito com Deus. Então comece dessa forma. Coloque uma meta de todos os dias abrir a Bíblia na ordem e ler durante 5 minutos. Você vai ler apenas alguns poucos versículos, mas aquilo que você ler, você lê e medite naquilo que você leu. Não leia mais que 5 minutos, você ficará tentado a ler mais alguns dias. Vai ter aquele dia que você vai começar a ler e vai querer ler mais. Mas isso será uma armadilha para você no dia seguinte. O teu cérebro dirá que você já leu muito ontem e isso lhe fará não ler no dia seguinte. Se você conseguir ler mais do que 5 minutos num dia e no dia seguinte continuar os 5 minutos, tudo bem. Mas tem algumas pessoas que, quando leem meia hora num dia,
elas no dia seguinte vão dizer: eu já li 30 minutos ontem, então agora eu vou ficar vários dias sem ler. É melhor você ler 5 minutos todos os dias, porque você recarrega a comunhão com Deus, do que ler um dia inteiro e ficar 10 dias sem ler. Você ficará com obesidade espiritual no dia que lê o dia inteiro e ficará anêmico por 10 dias. É por isso que nós falamos que é mais benéfico ler 5 minutos todos os dias do que ler um dia 30 minutos ou até um dia inteiro e ficar vários dias sem leitura. Quando você tem o compromisso de fazer aquela leitura, só de você pegar a Bíblia nas mãos e ler aqueles 5 minutos, você já estabeleceu uma conexão com Deus para aquele dia. É a mesma coisa com relação à alimentação. Você não come vários pratos em um dia e depois fica 10 dias sem comer. Você come todos os dias uma porção que é suficiente para aquele dia. Então, quando você lê 5 minutos todos os dias, isso vai te trazer progresso. Reserve um tempo para orar também. Melhor fazer 5 minutos de leitura bíblica e 5 minutos de oração todos os dias do que fazer só alguns dias e falhar na maioria. Conclusão: o comprometimento é estar junto com a promessa feita. Faça promessas e seja comprometido em cumprir aquilo que você prometeu. O comprometimento é uma das chaves para desbloquear a sua prosperidade. Quem tem comprometimento estabelece metas, datas e cumpre as tarefas necessárias para chegar ao resultado esperado. Comece com a vida espiritual. Tenha uma rotina de leitura bíblica e de oração e apresente esse propósito a Deus e cumpra-o. Seja comprometido com o reino de Deus e defina metas e datas para todas as 12 áreas da vida. Mas defina aos poucos. Avance todos os dias para melhorar. Escolha 3 áreas que você percebe que precisam de atenção. Pode ser saúde, trabalho, esportes, finanças, alimentação, família, relacionamento com o cônjuge ou com o filho, e estude sobre isso, definindo metas para melhorar. Esse definir metas, você pode pegar um pedaço de papel e colocar: eu preciso melhorar na minha paciência. E aí você pode colocar: sempre que acontece isso, eu fico impaciente e fico com raiva. Anote no papel os gatilhos, aquilo que faz você ficar com raiva. E pense: o que eu posso fazer sempre que essa pessoa fizer isso para mim, para que eu não fique com raiva? Como eu posso mudar isso? Converse com a pessoa. Diga: sempre que você faz isso, eu fico com raiva. Como podemos resolver isso? Quando você conversa com seu familiar, você consegue encontrar uma saída. Sobre alimentação, saúde e esportes, procure pesquisar sobre esses assuntos para que você possa praticar o melhor para você. Se você escolher saúde, ali no meio, defina quantos quilos você quer perder. Qual o prazo para conseguir? Se você não define prazo, você nunca vai realizar esse objetivo. Você tem que colocar a quantidade que quer perder e o prazo. Se no dia do prazo você viu que não conseguiu, então você coloca um novo prazo e daí você verifica que quanto mais você tem que fazer daquela prática da saúde para que você alcance o resultado que você colocou para si mesmo. Quais atividades fazer? Como letra A, cortar e diminuir o consumo de açúcar. Letra B, caminhar ou correr 20 minutos ou mais, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 3 vezes por semana. Isso vai de acordo com a capacidade física de cada pessoa, de acordo com a idade, de acordo com o seu limite. Se você está muito tempo sem fazer nada, procure um médico primeiro antes de fazer. Letra C, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Ali, o último ponto: se escolher o intelectual, escolha que livros vou ler. Defina uma meta de leitura diária: 15 minutos cedo e 15 minutos de noite, ou 30 minutos corridos. Pegue um caderno e uma caneta para anotar o que aprendeu todos os dias. Revise e veja como aplicar na sua vida. Se você escolher finanças, escolha uma pessoa que ensina sobre isso no YouTube. Pegue o papel e caneta e anote todos os dias seus aprendizados sobre finanças.
Com o tempo, você saberá mais de finanças e administrar seu dinheiro. Se você escolher família e vida conjugal, procure ouvir especialistas em casamento, participe de reuniões da sua igreja que tratem do tema, leia livros sobre o assunto, pratique o amor na sua casa. Faça uma lista de qualidades e defeitos teus e do seu par e seus filhos e troque, pedindo para se comprometerem a melhorar nos defeitos. Se escolher vida social, veja quais pessoas manter e quais se afastar. Se escolher esportes, escolha o melhor para você. Caminhar, correr, pedalar e alongar são as mais básicas. O importante é que você seja comprometido. Seja comprometido, porque o comprometimento é uma chave para que você alcance prosperidade. Sem comprometimento, você não avança em nenhum projeto. Por isso, o comprometimento, estar junto com as promessas. Faça promessas e cumpra. Uma última coisa importante: não defina defina pequenas promessas. Se você tem um projeto muito grande, como por exemplo, comprar uma casa de um valor muito alto, defina metas para conseguir juntar esse dinheiro em etapas, de tal maneira que você consiga cumprir esse projeto. Um projeto, quando ele é muito grande, ele exige que você tenha pequenos resultados. Então defina pequenas metas no curso, divida aquele projeto grande em várias partes e vá seguindo as várias partes. Como, por exemplo, se você quer fazer uma corrida de 15 quilômetros, mas hoje você não corre nenhum, defina o projeto de correr 1 quilômetro durante 2 semanas. Depois aumente para 2, depois defina como meta 3. Vai chegar o momento em que você vai atingir o seu objetivo de correr os 15 quilômetros que você definiu. Quando você alcançar o resultado de bater 1 quilômetro, você vai ter a sensação de vitória. E essa sensação de vitória, quando você bater ela vários dias, vai te motivar a querer percorrer a meta dos 2 quilômetros. E quando você bater a vitória várias vezes nos 2 quilômetros, você vai querer correr os 5. Quando você bater várias vezes a meta dos 5, você vai ficar mais motivado a correr os 10. E quanto mais resultados positivos você conseguir, mais você vai percorrer objetivos maiores. De 1 você vai para 2, mas de 2 você vai para 4. De 4 você vai querer correr já 7. E de 7 você já vai querer correr 10. E quem corre 10 já consegue ter uma visão de pensar em correr uma meia maratona, que são os 21 quilômetros. Então, a maratona é apenas um exemplo. Você pode definir metas nas finanças. Quem quer alcançar 200 mil reais para comprar uma casa, pode ter dificuldade de juntar os primeiros R$ 1.000. Mas a sensação de você juntar os 1.000 durante 3 ou 4 meses te leva a ter sabedoria e mais conhecimento para juntar mais nos meses seguintes. Tudo é assim. Na saúde, quando você diminui o açúcar, nos primeiros meses você sofre, mas com o passar do tempo você vai ganhando confiança e alegria de ter o resultado na sua saúde pelo corte do açúcar, até que você alcança um bom resultado, que é o de eliminar o consumo do açúcar. Tudo que você estabelecer como meta, estabeleça pequenas metas no meio do caminho para que você consiga ter pequenos resultados positivos. Os micro resultados vão trazer para você a alegria de continuar comprometido, de continuar do lado da promessa que você fez para você mesmo. Isso é o mais importante, que você seja comprometido. Deus abençoe. Paz de Cristo.